Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Tauan. Hoje eu vou falar sobre monitoramento eletroquímico de álcool no suor. Bom, esse seminário tem como artigo base um trabalho publicado nesse ano de 2021, na revista Atalanta, em que aborda basicamente monitoramento eletroquímico de álcool no suor. É um trabalho que, particularmente, achei muito interessante em trazer ele e aprofundar alguns conceitos visto na disciplina de eletroanalítica que ajuda a gente a aplicar e entender o fundamento das técnicas eletroanalíticas. Então, esse trabalho ele é muito legal também, que traz uma alternativa inovadora pelo monitoramento contínuo de álcool em amostras de suor em um período mais longo, ao invés de uma análise mais momentânea. Então, traz um viés, né, da discussão dos biosensores e um futuro aplicação no mundo real em eletrodos vestíveis, que até que vai ser um tema de um seminário. E para complementar esse trabalho, a parte de fundamentos teórico e uma experiência na parte de eletrodos, de biosensores, usei também algumas coisas da tese de defesa de doutorado da Natália Florência. E entre outros artigos que destaquei nas referências desse trabalho. Bom, a justificativa do trabalho é basicamente, né, o álcool, o etanol, ela é uma molécula, tem bastante coisa na literatura, bastante conhecida também, e em específico, né, porque ele é frequentemente considerado, entre aspas, um lubrificante social. E o seu alto consumo pode acarretar aumentos em criminalidade, aumentos em agressões físicas, é, e, e também gera, né, acidentes relacionados a veículos, né? Então, isso fez com que os órgãos governamentais criassem políticas para monitorar o níveis de álcool na pessoa. E os métodos mais comuns para a detecção, né, relacionados à amostragem, né, são em sangue, urina e respiração. Porém, essas amostras, elas têm desvantagens que algumas, né, precisa de uma participação ativa da pessoa e também métodos baseados em respiração e até no sangue. Eles são úteis, né, no campo de medição no momento. E em períodos mais longos, já mostram uma ineficiência. Então, esse trabalho surge numa expectativa em criar um sensor de uma detecção mais longa. E por que o suor, né? Porque o suor é uma fonte de fácil acesso e tem as informações necessárias. Bom, o objetivo do trabalho, propriamente, é o desenvolvimento de um biosensor enzimático, em que vamos discutir um pouco sobre a fabricação dos eletrodos modificados, né? O porquê modificar um eletrodo, né? Que isso pode levar de vantagem. Vai ser uma modificação com uma enzima, a alcoxidase, imobilização da enzima, eletrodos impressos, né? Falar um pouquinho dos eletrodos impressos modificados com polímero condutor, e vai ser a polianilina, e a detecção eletroquímica do álcool mesmo, usando voltametria cíclica e amperometria. Bom, a introdução desse trabalho, né, começa-se com em fundamentar, né, o que são sensores, né? Então, a definição ampla de um sensor se consiste em um dispositivo que detecta sinais do ambiente externo e converte esses sinais em informações que podem ser quantificadas. Então, aqui tem alguns exemplos de sensor, né? Que é o glicosímetro, tenho aqui o do reloginho, que é um exemplo de um sensor vestível, né? Que atualmente, dentro dos biosensores atualmente, tem uma atenção relacionada a inovação, né? A criação de uma instrumentação cada vez mais compacta, com software flexível e fácil utilização. Então, esses sensores, eles podem ser na forma de chips,
braceletes em forma de relógio. Então, por exemplo, existe esse relógio que vê o batimento cardíaco, batimento, vai ver a pressão. Tem os sensores de fumaça e os bafômetros também. E, em específico, né, os sensores eletroquímicos, né, constituem-se de um dispositivo que contém um transdutor, que vai ser eletroquímico, que é capaz de converter a resposta, né, a interação do analito na superfície do eletrodo e obtém um sinal mensurável. Então, tem esse transdutor, né, que é a conexão. Nessa figura também temos o eletrodo de trabalho, que é onde vai ter o reconhecimento do elemento. Então, o analito vai interagir aqui e vai ser reconhecido através desse elemento. Então, é um sistema de 3 eletrodos, né? O eletrodo de referência, que é um contra-eletrodo. Então, aplica um potencial entre o eletrodo de trabalho e referência e tem a resposta de corrente entre o contra-eletrodo e o eletrodo de trabalho. E tudo isso constitui-se um sensor. Bom, no caso dos biosensores, né, constitui um elemento de reconhecimento, né, um bioreceptor, pode ser uma enzima, um ácido nucleico, um vírus. No nosso caso vai ser enzima, então por isso que é um biosensor enzimático. E os analíticos, né, eles podem ser de amostras médicas, alimentícias, em específico esse trabalho, como eu falei, em fluidos biológicos, que é o suor, e o transdutor, né, pode ser eletroquímico, piezoelétrico, óptico, elétrico, e nosso vai ser eletroquímico, e é o processamento de dados, propriamente dito. Bom, até aqui, essa parte dos eletrodos quimicamente modificados é interessante. Primeiramente, o seguinte: vamos pensar em eletroanalítica, o que os químicos analíticos, que a gente quer, propriamente dito, é aumentar a sensibilidade. Então, uma das formas de a gente aumentar a sensibilidade do método é aquela questão de achar um método, né, uma forma em que consiga discriminar entre a corrente capacitiva, que é aquela corrente quando você aplica o potencial e carrega a dupla camada elétrica, da corrente propriamente da espécie eletroativa, que tem a ver com a corrente faradaica. Então, quanto mais a gente minimizar essa corrente capacitiva, a gente tem aumento da sensibilidade, destacando a corrente faradaica. Só que é também interessante, para melhorar, né, o sinal de detecção, uma preocupação em melhorar a seletividade. Então, por exemplo, numa amperometria, a gente fixa um potencial, né, e mede a corrente com o tempo. Só que, nesse potencial fixo, imagina uma amostra complexa, o suor, uma amostra complexa. Tem uma espécie eletroativa que também oxida naquele potencial. Então, isso não vai ter uma discriminação boa. Então, aumentar a seletividade, né, melhora, né, você fazer uma modificação eletródica, você melhora a capacidade de reconhecimento e tem uma amplificação do sinal. Então, o termo eletroquimicamente modificado surgiu para identificar um conjunto de dispositivos que possuem espécies quimicamente ativas e imobilizadas na superfície dos eletrodos. Então, aqui são alguns exemplos de alguns modificadores, e no estudo vai ser os polímeros condutores, que vão transferir as suas propriedades, como aquela alta condutividade, a biocompatibilidade, na superfície do eletrodo, que vai ser a polialinina, e aí ela, nesse gráfico aqui, é um gráfico genérico, em que mostra o aumento de sinal com a modificação do eletrodo. No trabalho, o modificador, né, vai ser a polialinina, que é um polímero condutor, e a enzima de imobilização, nós vamos imobilizar uma enzima que vai ser a álcool oxidase. Bom, os eletrodos impressos, né, eles são dispositivos ideais para a fabricação de biosensores, com alta sensibilidade, seletividade e eficiência. Esse fato permite projetar um dispositivo ideal conforme você quer trabalhar, com tamanhos reduzidos e de acordo com a sua finalidade.
Essa questão do tamanho reduzido é interessante que você consegue reduzir o volume de amostras de reagente e no ponto de química verde é muito interessante, é legal essa parte. E esses dispositivos, né, eletroquímicos são fabricados a partir da impressão de diferentes tipos, né? É legal que esses eletrodos impressos eles têm uma reprodutibilidade boa, alta reprodutibilidade e uma boa sensibilidade, e ajuda bastante, né, a possibilidade em adicionar essas enzimas na superfície do eletrodo. Então, aqui é apenas uma figura que mostra um pouco sobre a fabricação, né, dos eletrodos impressos. E no caso do artigo, o autor descreveu nos seus métodos que ele comprou já da Metron um eletrodo modificado com a polianilina. Ele apenas fez a imobilização da enzima na superfície desse eletrodo. Então, agora, falando um pouquinho mais da imobilização, né, da fabricação do eletrodo modificado. Então, aqui temos, né, a figura 5, né, aqui nesse compartimento. Aqui apenas é o monômero da polianilina, né, a estrutura da polianilina, e aqui é a estrutura do monômero da alcoxidase. E aqui o eletrodo, basicamente, né, ele está modificado com a polianilina, e aí nós vamos modificar agora com a enzima. Então, adiciona 5 microlitros de náfio ao eletrodo de trabalho, deixa 25 graus durante 1 hora, e depois adiciona o glutanaldeído, né, que é ele é devido à fragilidade dos laços entre a alcoxidase e o polímero condutor, né, ele é um agente de reticulação. Deixa 5 horas a 25 graus, e depois vai para uma etapa de lavagem e adiciona assim a alcoxidase e deixa secar durante a noite esse eletrodo. Os resultados de discussão. Agora a gente deu uma visão teórica, né, do trabalho, entendeu um pouquinho da estrutura desse biosensor e da importância eletroanalítica, né, de você aumentar a seletividade e a sensibilidade do método para a quantificação de álcool no suor. Primeiramente, vamos avaliar um pouquinho o polímero condutor. O autor não traz tantas coisas assim do polímero condutor, aí eu fiquei curioso para entender um pouquinho mais, e eu vou dar uma discussãozinha aqui nessa parte do polímero condutor. Bom, a polianilina, né, ela engloba uma família de compostos onde os anéis de caráter aromático ou quinona, anéis de 6 átomos de carbono, são conectados entre si por átomos de nitrogênio. Então, a polianilina é um polímero linear conformado de anilina. Ela existe em 3 estados de oxidação, que são esses 3 aqui: a leco-esmeraldina, a esmeraldina e a penigranilina. São esses 3 estados de oxidação. Então, um polímero condutor, né, tem a característica de alta condutividade, a biocondutividade é boa, aquelas características que ajudam na superfície do nosso eletrodo de trabalho. Então, aqui temos na figura 6, na parte A e B, voltamogramas cíclicos. Então, vamos nessa parte A aqui, por exemplo. Aqui temos essa parte preta, apenas o eletrodo, o polímero condutor, e nessa parte tracejada de menor intensidade é o polímero condutor modificado com a enzima, após a imobilização da enzima. Bom, primeiramente, né, numa voltametria cíclica, primeira coisa, né, aqui essa seta indica o sentido do potencial, da varredura de potencial. Então, o que acontece? Conforme foi aumentando o potencial, a gente, na superfície do eletrodo, aumenta a transferência eletrônica da espécie eletroativa. Se aumenta essa transferência eletrônica, aumenta a corrente, né, proporcionalmente.
Só que na voltametria cítrica, o processo é limitado pela difusão. Então, chega um dado ponto, aqui no sentido da oxidação, que a corrente cai, devido que fica mais difícil a espécie eletroativa vindo sair da solução à superfície do eletrodo. Ou seja, tem uma expansão da camada de difusão e o sinal cai. O análogo pode ser visto por processo de redução. Então, é um processo, né, reversível, tem a parte de oxidação e redução. Tá. Em relação agora à intensidade dos dois voltamogramas, comparando o polímero e o polímero imobilizado com a enzima, primeira coisa, né? Por exemplo, aqui, esse pico aqui é relacionado à oxidação da polianilina, que é basicamente a oxidação da esmeraldite em lecoesmeraldina e o associado à redução, propriamente. E aí, quando imobiliza a enzima, mantém o perfil, só que diminui a intensidade, né? Então, quando faz a imobilização da enzima, sugere, né, que a transferência de elétrons é impedida ou retardada durante essa reação eletroquímica após a deposição. E agora, na parte B desse voltamograma, primeiramente, vamos entender o mecanismo de reação enzimática. Então, o que acontece? Essas medidas de etanol são medidas indiretas, em que a enzima vai catalisar essa reação de etanol e oxigênio, vai produzir acetaldeído e o peróxido. Então, é esse peróxido que vai ser monitorado. Então, é o peróxido que nós vamos ver os processos de oxidação. Então, nesse gráfico aqui, temos peróxido, né? A solução de peróxido, surgida através da reação com a enzima do álcool e do oxigênio. E aqui, nessa parte tracejada, esse voltamograma de linha base aqui, tem uma solução de controle que é apenas o eletrólito, que é o bicarbonato. Então, observa-se que nesse voltamograma tem um processo de oxidação em mais ou menos 0,8 volt. É um processo já irreversível, né? Não tem a parte de redução. E aí a gente consegue ferir a respeito do etanol. Bom, partindo, né, dessa parte, agora temos aqui no perfil de baixo, né, no 6D, aqui já um perfil de amperometria, né? Então, vê esse potencial de oxidação aqui do peróxido, fixa aqui, para ter uma resposta adequada, né? Expande esse potencial um pouquinho mais, então aplica o potencial, de vez de ser 0,8 volts, aplica 0,9 volts. O autor não chegou a fazer um estudo, pelo menos ele não escreveu, né? Eu acredito que ia ter feito para publicar o artigo, um estudo de otimização de potencial. E aí aplica um potencial de 0,9 volt. E aí, essa parte aqui é apenas uma descrição mais qualitativa. Então, ampliando aqui essa região aqui, mais ou menos, a gente pode observar uma diferença de intensidade de corrente. Então, essa diferença explica, né, se a amostra tem ou não o etanol, né? Você consegue discriminar. Então, isso que foi feito aqui pelo autor. Bom, agora, do desempenho analítico, primeiramente, né, o que o autor está querendo fazer nessa parte aqui? Que estudo que ele está querendo fazer? Já tem um artigo publicado, né? Ele até citou, depois eu vi esse artigo, se eu não me engano, é meu artigo na referência 4, em que um pesquisador fez, né, a detecção de álcool no suor após a ingestão de entre 1 a 3 bebidas. E teve essa faixa aqui de concentração de álcool. Só que, no autor, nesse caso, ele quer fixar para uma bebida. Então, ele usou uma faixa de concentração mais reduzida. E para cada concentração de estudo, foram feitos em 3 sensores diferentes e as médias correntes foram plotadas. Aqui. Então, aqui temos, né,
amperometria, né? Essa parte A, um perfil de amperometria, feito aqui com as concentrações e obteve a equação da reta, até com um coeficiente 0,99, né? Um bom coeficiente angular. Um bom R, né? Aqui. E aí, o que ele fez, né? Ele, nessa parte C aqui, da figura, ele queria, né, fazer cerca de 50 medições em um período de 24 horas e ver a estabilidade de sinal. Se tá conseguindo diferenciar uma amostra que tem álcool e uma que não tem álcool. Então ele colocou o etanol, né, e uma de controle, que não tem o álcool. Usou apenas o tampão mesmo. E aí ele foi fazendo as adições, propriamente ditas, né, dessa solução. E aí, após a terceira adição aqui, né, ele adicionou a solução de controle e caiu o sinal. Aí ele depois adicionou álcool e o sinal aumentou. Aí depois ele adicionou uma solução de controle e o sinal caiu. Depois adicionou álcool e depois controle e caiu. Então, durante 24 horas ele foi vendo como é que está essa estabilidade. Pode ser observado que conforme foi passando o número de medições, número de medições e a adição do controle, o sinal de corrente foi aumentando aqui. Isso é devido, que o autor descreveu, que pode ter a secagem de solução no eletrodo, e isso pode ter álcool impregnado no eletrodo. E aí o sinal um pouco elevado. Mas, adicionando o etanol, o sinal já aumenta aqui. E tá. Aí, o autor depois, ele fez um experimento em que ele mais descreveu do que colocou o sistema, como que foi feito. Ele fez um sistema em fluxo, usando FIA. O FIA, né, com nós vimos na disciplina, aumenta a reprodutibilidade, você consegue aumentar a frequência analítica, todas aquelas questões que levam o FIA às vantagens. Aumenta a sensibilidade também. Essa figura aqui, uma figura genérica de um sistema em fluxo, só que no caso de um sistema, nosso caso, é eletroquímico, não tem uma bobina de reação, né? No próprio detector, que acontece a reação, provavelmente dita, na superfície do eletrodo, e a solução carreadora nesse sistema foi o tampão. Então, ele descreveu que foi uma taxa de fluxo de 0,1 mililitro por minuto, né? Nessa célula específica para a polilenina, o eletrodo impresso de carbono. E ele queria, nesse experimento, garantir que o sensor não secasse durante o período de 24 horas. E aí ele fez a simulação, fazendo adições de etanol, né? E uma amostra sem etanol, aplicando potencial de 0,9. E ele fez um monitoramento de 12 dias. Só que até 11 dias ele conseguiu ver sinal, né? Lá tinha álcool. Depois dos 12 dias não conseguiu ver mais. Então até 11 dias conseguiu fazer um monitoramento. Ele observou que entre os dias teve uma diminuição da intensidade do sinal, que ele leva a crer que pode ter relacionado, que como o fluxo é constante, pode ter tirado a enzima imobilizada na superfície do eletrodo, e isso que é o sinal. Então, por isso que ele acredita que, futuramente, desenvolver um sensor vestível aplicado à pele, por exemplo, como vai ter uma taxa tão alta de fluxo, não tira tanto o imobilizado da superfície do eletrodo. Aí depois ele fez uma detecção de álcool no suor mesmo, mas não o suor real, ele fez apenas o suor sintético. Também no artigo, se vocês leram, não tem uma descrição, né, como foi feita a solução artificial de suor. Eu fiquei curioso. E aí na tese da Natália, que ela publicou, ela fez uma solução artificial, então aqui são os componentes que podem ter nessa amostra. E fez um sensor, né, para distinguir uma amostra contendo álcool e o controle, né, uma matriz mais complexa, como o suor. E aí, nessa figura D aqui, foi feita, né, então consegue distinguir de etanol e controle, aqui como vocês podem observar, aumento de sinal com a adição do etanol.
Porém, né, se você pegar a escala de intensidade corrente e comparar com essa, diminuiu, né? Porque como é uma matriz mais complexa, né, pode ter algum interferente que diminui esse sinal. Então, mas mesmo assim consegue diferenciar. Então, a conclusão desse trabalho, né, é um trabalho de um viés mais qualitativo, né? Mas ele é rico porque ele consegue fazer um monitoramento contínuo de álcool. Então, por exemplo, foi feito em fluxo, por exemplo, um monitoramento por 11 dias. E durante 24 horas conseguiu fazer 50 medições, né? E o eletrodo se manteve. E ainda para fazer um estudo de estabilidade, o autor descreve que ele deixou um eletrodo, ele preparou e tal, deixou 3 meses, né, em armazenamento com a atmosfera e fez medições. E obteve um perfil próximo desse daqui, ó, que foi visto. Então, depois de 3 meses, ele ainda funciona. Então, futuramente, ele espera que tenha mais estudos para desenvolver um sensor vestível dessa parte. E a importância dos eletrodos impressos, né, devido à sua grande reprodutibilidade, ele também ajudou nessa estabilidade do eletrodo. Então, é um sensor que conseguiu distinguir bem etanol e amostras de controle. Então, para um monitoramento, dependendo da pessoa bebeu e ver se a pessoa ainda tem efeitos dessa molécula no corpo, né, de álcool, consegue trabalhar bem. Então, basicamente, esse foi o trabalho descrito. Aqui são as referências bibliográficas. Muito obrigado.